numa ação que ela tinha falado há muito tempo e não deu para a gente desmarcar e bateu essa agenda, mas ela foi lá, fez o compromisso de um equipamento que foi inaugurar e correu para cá. Então, eu gostaria de agradecer a sua sensibilidade de vir correndo para cá, tá bom? Muito obrigada, secretária. E eu queria ouvir a relato da senhora Giulia Campos, que é estudante de psicologia, que vai trazer a consideração como usuária de uma mulher que pode falar que superou a violência, mas eu acho que, né, te parabenizar, você é uma mulher linda, maravilhosa, eu queria que você agora abrisse o coração mesmo e falasse o que você quiser falar. Bom dia a todos e todas. Deputada, obrigada. Bom dia, mesa. Eu acho super importante essa nossa movimentação enquanto sociedade, enquanto mulheres. Aqui nós vamos de encontro com o artigo 8 da Lei Maria da Penha, que é um papel de todos e todas o enfrentamento, essa movimentação de salvar a vida de todas as mulheres. Eu fui vítima de violência doméstica. Para mim, que sou uma mulher periférica, que moro lá em Ceilândia, que estou dentro da universidade, foi difícil me movimentar dentro da estrutura. Uma ressalva, eu não estou aqui para bater na estrutura, porque eu acredito nos dispositivos, e eles são muitos, mas é o meu recorte, é o que eu vivi e o que eu ouvi. Então, foi difícil estar. Então, imagina para uma mulher lá dentro do sol nascente, sem formação, sem educação, sem acesso, é muito mais difícil. Então, romper o ciclo de violência para ela vai ser muito mais difícil do que foi para mim, que estou aqui na estrutura e tenho acesso. Então, quando eu fiz a minha primeira denúncia, e uma coisa que eu passo para vocês, a vítima ela nunca vai falar, olha, eu estou sofrendo violência, me ajuda. A gente dá sinais, a gente não consegue falar. E uma coisa, não desistam dessas mulheres, porque é muito difícil romper e todas as estruturas que fazem a manutenção dela dentro desse relacionamento. Então, a fala da deputada, do dispositivo, ele não se comunicar, é muito ruim, é muito cansativo. Eu não trabalhava quando eu estava com o meu agressor, então a minha permanência foi financeira dentro dessa relação. Eu tive um diagnóstico de leucemia da minha filha com 1 ano e 6 meses, o que fez eu voltar para dentro desse relacionamento, porque eu não podia trabalhar. E aí, quando eu decidi sair, eu precisava de uma creche, eu precisava de emprego, então eu não tive ajuda. Eu pedi ajuda. Eu sempre sou uma mulher política, eu atuei em várias frentes, e aí eu me afastei para ser mãe, porque foi convidativo ser mãe em tempo integral. Então, da delegacia, eu fui encaminhada, não tive acesso psicológico. Eu, enquanto estudante de psicologia, uma das minhas falas dentro da universidade é que o acesso à psicologia deixe de ser um privilégio e seja uma política pública pensada de acesso a todos, porque é importante. Foi na DEAN que eu fui encaminhada, que até foi a minha professora do semestre, que ela atua na UNB com a roda terapêutica para mulheres vítimas de violência, então isso me ajudou, me fortaleceu na minha caminhada. E aí eu tive que me movimentar para conseguir creche, não consegui. E, coincidentemente, semana passada, eu fui na DEAN 2 denunciar meu agressor por violência à minha filha de 5 anos. E a minha sensação foi de que eu fui conduzida a não denunciá-lo. O delegado, ele fazia uma... Eu fui denunciá-lo e quase fui presa, porque é cansativo eu ter que repetir a mesma história 3 vezes num ambiente em que eu não gosto de estar, em que eu não me sinto bem. Então ele falou, olha, você pode denunciar, mas vai ser um processo difícil. Tudo bem, eu quero denunciar. Você pode denunciar, mas é o pai da sua filha. Tudo bem, eu vou denunciar. Então eu fiquei 40 minutos lá dentro da delegacia sendo coagida a não denunciar e eu saí sem denunciar. Ele, sua filha vai ser ouvida. Eu falei, tudo bem, não é a primeira vez que a gente vai estar no ambiente de delegacia e eu acredito que vocês não vão ouvi-la da mesma forma que eu. Existe uma equipe, existe um... E aí, quando eu parei de mostrar que eu tinha informação, que eu tive que ouvir palestra do delegado, foi quando eu fui ouvida. E aí, a atendente lá,
Eu falei, olha, o pai da minha filha puxou o cabelo dela e pegou ela pelo pescoço. Ela passou para o delegado, para o policial ao lado, eu vou ver se a gente pode registrar. Aí ela falou, olha, ela está aqui falando que o pai pegou no braço da filha. Aí eu levantei e falei, não foi isso que eu te falei. Ele puxou o cabelo da minha filha e pegou no pescoço dela. Ah, a gente vai ver com o delegado. Aí quando o delegado chegou, eu falei, poxa, eu tenho que contar a mesma história 3 vezes? Aí ele pede que você se acalme, quase que eu recebi uma ordem. Então, eu saí no outro dia, eu fui na Casa da Mulher Brasileira, tive orientação para entrar com o pedido de guarda, então eu fui no Conselho Tutelar, mas eu não consegui fazer a denúncia para pedir uma medida protetiva para minha filha. Então, assim, existem os dispositivos, mas são pessoas que estão inseridas dentro do machismo e dessa estrutura que executam esses dispositivos. Então, enquanto essas pessoas também não estiverem dispostas a se reeducar, a mudar para atender e acolher as vítimas de violência doméstica, a gente vai estar fazendo um trabalho de estar enxugando gelo. E outras, nós mulheres estamos nos movimentando, mas se os homens continuarem na sua zona de conforto e os amigos desses homens continuarem abonando o que esses homens vêm fazendo com mulheres, a gente não caminha. Então, os homens precisam ser incomodados, os amigos desses homens precisam ser incomodados e precisam incomodar esses homens. Porque senão a gente não caminha efetivamente. E outra, é pela vida de todas as mulheres. Eu tive a chance de sair, mas aí, enquanto outras mulheres ainda permanecem nesse ciclo de violência. Eu tenho vizinhas lá em Ceilândia que estão. Eu tenho vizinha que aparece com mancha roxa e fala, é anemia. E aí eu faço esse papel de me movimentar. E aí eu lanço também outra inquietação minha aqui dentro da universidade com os meus professores, é o papel social da informação, do jornalismo. Eu falei, eu estou contando a minha história, mas eu acho que a minha história ela é uma revitimização. Ela é muito difícil de ser contada. Mas qual é o meu papel social? O que eu quero trazer com isso? Que outras vítimas, assim como eu fui tocada no projeto da Isis, que foi muito importante para mim, eu me movimento e eu mostro para outras mulheres que é possível quebrar o ciclo de violência, que é possível sair. Mas é preciso ter amparo dessas vítimas. Então, as pessoas que estão dentro dos dispositivos, elas precisam acolher e precisam entender individualmente cada vítima e por que ela permanece ali dentro. E aí, deputada, muito obrigada pelo convite e que junto a gente saia daqui com um pensamento de como a gente pode atuar efetivamente, porque estamos em agosto e chegamos a 25 números e isso é muito preocupante. A gente vive há anos uma pandemia de violência doméstica, porque não tem um lugar no mundo em que uma mulher não sofra violência. Existem lugares em que o número é pequeno, mas mesmo assim ainda existe e isso acontece todos os dias. Então, a gente precisa avançar e quebrar uma estrutura de anos que vem aí e pessoas precisam se conscientizar, reeducar outras pessoas e eu acredito que essa mudança está nas pessoas que executam os dispositivos. Obrigada.